Seja muito bem-vindo ao canal de Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos dar início com a resolução do exame de Química da 12ª classe do ano 2022 na sua primeira chamada. Bom, isto é mais para aqueles estudantes que estão se preparando para prestarem os mesmos e com estas resoluções irá ajudar bastante na sua preparação, ok? A resolver exames anteriores e estudar os mesmos, isto irá te ajudar muito e muito mesmo. Então, se por acaso gostares do vídeo durante a resolução, peço que te inscrevas no canal, comente, deixa ficar o teu like e tamo juntos. Então, logo após a vinheta, resolução. Muito bem, atacando logo a primeiríssima questão, eles perguntam o seguinte: qual das opções é um dos fatores que afeta na velocidade de uma reação química? Então eles colocam aqui as alternativas. Opção A, eles dizem condições ambientais. Condições ambientais não tem nada a ver com fatores que afetam na velocidade de uma reação química. Alternativa B, condições bioquímicas. Também não tem nada a ver com os fatores que afetam na velocidade de uma reação química. A alternativa C, eles dizem concentração dos reagentes. Exatamente isso. Então, a alternativa correta para este número é a opção B, concentração dos reagentes. Nós já sabemos que quando temos reagentes diferentes, sólido, líquido, aquoso, sempre nós devemos olhar o seu estado de agregação, ou seja, os sólidos e os líquidos não nos interessam. Então, eles estão a dizer natureza dos reagentes, a natureza, se é um sólido, se é um líquido ou se é um gás, ok? Então, isso é mais ou menos a natureza dos reagentes, nós selecionamos. Então, alternativa D, teoria de colisões, também não tem nada a ver, é teoria de colisões. Então, ficamos com a alternativa C, natureza dos reagentes, ok? Então, vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte: o que acontece com a velocidade de uma reação química se os reagentes estiverem em estados físicos diferentes. Então vamos lá analisar isto. Imagine eu tenho uma certa estados físicos diferentes. Ok. Imagine eu tenho uma certa equação A no estado sólido mais B no estado gasoso. Forma um determinado produto D. E eu tenho uma outra reação A no estado gasoso mais B no estado gasoso e formando um determinado produto D. Então, o que acontece aqui? Eles estão a dizer se os reagentes estiverem em estados físicos diferentes, ou seja, se eu tenho um sólido e um gás, e eu tenho mesmo a reação em que ambos são gases, o que acontece com a sua velocidade? É só expressar a lei da velocidade para estas duas equações, verás o que acontece. Então, eu vou numerar como sendo a primeira equação, e aqui vou enumerar como sendo a segunda equação. Eu vou escrever a expressão da velocidade para a primeira equação. Então, vou escrever a vermelho. Eu tenho que velocidade tem que ser igual a constante vezes a concentração de quem? Nós sabemos que os sólidos não entram na nossa expressão da velocidade, então vamos ter só concentração de B, ok? Vamos ter somente concentração de B, elevado ao seu coeficiente, que eu nem preciso escrever. Agora eu vou escrever a expressão da velocidade em função da equação 2, tem que ser igual a constante vezes a concentração. Como ambos são gasosos, então vão entrar os dois, vezes a concentração de B, ok? Então, olhando para isto, nós notamos que se nós temos reagentes diferentes, o que acontece? Nós verificamos que este produto aqui será menor que este produto aqui. Imagine que o B vale 2. O B vale 2. E o A vale também 2. E aqui, quem está a participar é somente o B. Então só teremos duas vezes, ok? Imagine que a constante é também 2. Aqui a constante é 2, é a mesma constante. Então, nesta velocidade em que os reagentes são diferentes, eu tenho 2 vezes 2, ou seja, a constante que vale 2 vezes a concentração de bem que vale 2. Logo, eu tenho 4. Agora, nesta velocidade em que os reagentes são iguais, em estados físicos iguais, eu tenho 2 que é de constante, vezes 2 que é a concentração de A, vezes 2 que é a concentração de B, tenho totalizando 8. Ou seja, quando os reagentes apresentam estados físicos diferentes, a sua velocidade, o que acontece? Ela diminui. Então, é mais ou menos isso onde eu queria chegar. Então, a alternativa correta é exatamente a opção B, ok? Então, muito bem, vamos para o número 3, que pergunta o seguinte: dada a seguinte equação química. Então, esta equação aqui. Então, eles deram essa equação duas vezes hidrogênio, isso no estado gasoso, mais reage com oxigênio, isso também no estado gasoso, formando duas moléculas de água, ok? Então, eles querem saber, gás também nem nos importa este produto, eles querem saber a expressão, a lei da velocidade que expressa esta reação, segundo o Goldberg e Weich, os que formularam isto. Então, é só escrever, nós já sabemos que a expressão sempre vai ser dada por uma constante que multiplica a concentração dos reagentes, ou seja, a concentração de hidrogênio, ok? Concentração de hidrogênio elevado ao seu coeficiente, que é 2, ok? Vai ser elevado ao seu coeficiente, que é 2, vezes a concentração de oxigênio elevado ao seu coeficiente, é 1, que eu nem preciso escrever. Então, a lei da velocidade expressa por esta reação será esta: concentração de hidrogênio elevado a 2, vezes concentração de oxigênio. Então, a opção A, hidrogênio não está elevado a 2. Opção B, também hidrogênio não está elevado a 2. Opção C, hidrogênio está elevado a 2. Então, é exatamente a opção B a resposta desta questão, ok? Então, exatamente a opção B. Velocidade igual a constante vezes a concentração de hidrogênio elevado a 2 vezes a concentração de oxigênio. A opção D também não é, porque ambos estão elevados a 2. Muito bem, vamos passar para o número 3, o número 4 nesse caso, então vamos já fazer o número 3. Então o número 4 diz o seguinte: o número 4 diz, durante a formação do trióxido de enxofre, obteve-se
a seguinte tabela de experiências, ok? Então eles apresentaram essa seguinte tabela aqui está apresentada. E aí vem a pergunta, qual é a velocidade média da reação no intervalo de 240 a 340 segundos? Então é muito simples fazer isso. Primeiro é identificar estes intervalos que eles limitaram aqui. 300, 240, 340. Onde é que está 240 segundos? Então 240 está mais ou menos nesta casinha aqui, ok? É 240, 340 está mais ou menos aqui. Então estão a dizer que o intervalo é este, de 240 a 340. Então nós temos daqui, aqui é o início, onde tem 240 segundos, e aqui é o final, onde tem 340 segundos. E para calcularmos a velocidade média, nós sabemos que a velocidade média é dada pela seguinte expressão, ok? Então, a velocidade média é dada pela seguinte expressão, variação da concentração dividido pela variação do tempo. O que é variação da concentração? Variação da concentração seria a concentração final menos a concentração inicial. Concentração final de quem? Dessa dada substância aqui em que eles fornecem, né? Então, final menos inicial, e variação do tempo seria tempo final menos tempo inicial, ok? Então, isso seria a concentração final, quanto vale? Do nosso trióxido de enxofre. Então é só substituir aqui, concentração final. É só pegar no quadradinho onde tem o tempo final também. Então temos que a concentração final do trióxido de enxofre vale 6. Menos a concentração inicial, é onde tem o tempo inicial, que é 240. Então o seu correspondente da concentração é 0,5. Dividido pelo tempo final, é 340. É a última casa. Menos tempo inicial é 240, ok? Então daqui, se fazer essa conta básica, a velocidade média tem que ser igual a 6 menos 0,5, costuma dar 5,5. Ok? Dividido por, fazendo essa diferença, 340 menos 240 costuma dar exatamente 100. E dividir por 100 é só andar duas casas para a direita, ou seja, se a minha vírgula está aqui, eu ando duas vezes. Então, fico com 0,05. Ou seja, essa divisão dá-me exatamente 0,055 mols por decímetros cúbico vezes segundos, ok? Porque a concentração foi dada em mol por decímetro e dividido por segundo, é só manter a primeira fração multiplicada pela segunda, então por isso dá vezes segundos. Ou seja, também eu posso apresentar esta velocidade da seguinte forma. Então, a velocidade média tem que ser igual a 0,05 mols, 0,5 mols vezes decímetros cúbicos elevado a menos 1 vezes segundo elevado a menos 1. Isto tudo é a mesma coisa, ok? Então, a resposta é 0,055, não 0,5, que eu escrevi aqui é 55 mols, ok? Então, 55. Então, a resposta é esta aqui, 0,055. Vamos lá ver. 0,055 está representado exatamente na alternativa D desta questão. Na reação, 4 alumínios sólidos reagem com oxigênio. Deixa eu passar esta equação aqui. Eles deram esta seguinte equação. 4 alumínios, isso no estado sólido, reage com oxigênio gasoso. Opa, 3 átomos de oxigênio, né? Então, 3 oxigênio gasoso. Isto para formar óxido de alumínio 3, ok? Nem vai nos importar este produto. O que eles querem aqui? Eles dizem que foi diminuída a 1/3 a concentração do oxigênio. Então eles mexeram com a concentração do oxigênio. Qual é a diminuição da velocidade da reação segundo a lei de Goldberg e Wedge? Ok. Então eles querem saber a nova velocidade quando eles diminuem 1/3 da concentração do oxigênio. Então a primeira coisa é muito básica, é só escrever a lei da velocidade que expressa esta reação, ok? Então, para esta reação, a sua lei da velocidade que vai expressar, ela vai ter que ser velocidade igual a constante, vezes o quê? Concentração do alumínio? Não, porque está no estado sólido, então os sólidos não participam na nossa lei que expressa a velocidade. Não vai ser a concentração do oxigênio elevado ao seu coeficiente que é o 3 aqui, então elevado a 3, ok? Então essa seria a lei que expressa esta velocidade. Agora eles estão a dizer que diminuíram 1/3 da concentração do oxigênio, então nós devemos escrever uma outra expressão quando eles mexem com a concentração do oxigênio. Então seria o V' nesse caso. V' tem que ser igual a uma constante vezes a concentração de quem? O que aconteceu aqui? Eles diminuíram 1/3. Então, vou ter a concentração de quem? De 1/3 de oxigênio, ou seja, eles diminuíram. Então, vai ser 1/3 de oxigênio, tudo isso elevado a 3, ok? Então, é só manipular esta expressão. Então, nós teremos que o V' tem que ser igual a constante vezes. Lembra que este cubo aqui está como para este 1/2 e está como para o oxigênio. Então eu posso tirar este 1/2 para fora e elevar esse expoente, ok? Então vou ficar com concentração, ou melhor, vou ficar com... vou ficar com constante vezes 1/3, tudo isso elevado a 3, vezes concentração de quem? Do oxigênio, elevado também a 3. Separei, tirei que está 1/3 esse número para fora. Então, organizando bem isto, isso implica dizer que, organizando isso, vou agrupar constante e multiplicar este cara aqui, então vou ficar com velocidade, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 1 elevado a 3 dá 1 mesmo, dividido
por 3 elevado a 3 dá 27. Então dá 27. Isto vezes constante, vezes a concentração de quem? De oxigênio elevado a 3. Ok? Isto é o V' nesse caso. Então perceba uma coisa, que dentro do V' apareceu o V. Então esta toda a expressão aqui, constante vezes a concentração de oxigênio elevado a 3, é exatamente o V, a expressão do V. Então isso tudo equivale a V, isso tudo aqui é V. Então eu posso substituir, escrevendo da seguinte forma, dizendo que o V' tem que ser igual a 1 sobre 27 vezes o quê? Vezes V, que é essa toda a expressão aqui, constante vezes a concentração de oxigênio, vezes V. E escrevendo isso, eu terei o quê? Que o V', deixa eu finalizar com o preto, que o V' tem que ser igual ao quê? 1 vezes V dá V, dividido por 27, ok? Vai dividir por 27. Então a diminuição dessa velocidade é exatamente esta aqui. V' é igual a V dividido por 27, ok? Então a nova velocidade, quando eles mexem com a concentração do oxigênio diminuindo 1/3, vai ter que ser V dividido por 27. Ou seja, é a mesma coisa ter 1 sobre 27 vezes V. É exatamente está representado na alternativa D, ok? Então a alternativa correta é a D. Número 6. No estudo da cinética da reação entre o dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono foram fornecidos os seguintes dados. Experiências 1, 2 e 3. Então eles deram essa tabela e aí vem a pergunta, qual é a ordem da reação? Então eles querem saber a ordem da reação. Nós já sabemos que para determinarmos a ordem da reação nós precisamos saber a lei, precisamos ter a lei que expressa a velocidade para esta determinada reação. Ou seja, nós precisamos saber esta expressão aqui, velocidade, precisamos saber essa expressão aqui, velocidade é igual a constante vezes a concentração de quê? Quais são os participantes? Dióxido de nitrogênio elevado a X, que nós não sabemos. Não sei. Então vamos lá. Elevado a X, que nós não sabemos, vezes a concentração do monóxido de carbono elevado a Y, também que nós não sabemos. E a ordem da reação é exatamente somar X mais Y. Então, sem querer, nós vamos ter que, querendo ou não, nós vamos ter que descobrir quanto vale o X e o Y. Então, como é que fazemos para descobrir isso? É muito simples. Como deram experimentos, nós devemos observar em qual dos experimentos sempre pegamos dois em dois. Então, olhamos para dois experimentos em que um está constante e o outro está variar. Ou seja, se um está constante, não vai interferir na velocidade. Então, vamos esquecer ele, vamos trabalhar com quem está a variar e a sua velocidade, ok? Então, vamos lá. Na prática, nós diríamos o quê? Vamos olhar para o experimento 1 e 2. 1 e 2, quem está constante e quem está a variar. No experimento 1 e 2, ou seja, nesse experimento aqui, 1 e 2, no experimento 1 e 2, nós percebemos que o dióxido de nitrogênio está constante, ou seja, 0,15, 0,15, não está a variar, mas o monóxido de carbono está a variar, 0,15 para 0,30, então vamos trabalhar com ele, vamos esquecer quem? Vamos esquecer o dióxido de nitrogênio, porque ele está constante, não vai interferir nada na nossa velocidade, ok? Então nós vamos trabalhar somente com estes dois caras aqui. Vamos trabalhar com estes dois carinhas aqui, estes dois quadradinhos aqui. Então, vamos trabalhar com isto, a sua concentração, assim como a sua velocidade. Então, para fazer isso para descobrirmos o seu coeficiente, o que nós fazemos? Vamos fazer a razão, pode ser o final sobre inicial. Se tu pegas a concentração do monóxido final dividido pela concentração inicial, também vais ter que pegar a velocidade final dividido pela velocidade inicial. Se tu pegas inicial dividido pela final, a velocidade também vai ter que pegar inicial dividido pela final, ok? Então vamos lá fazer isso. O que nós queremos? Nós estamos à procura do coeficiente Y lá. Eu designei o monóxido de carbono como Y. Então o que eu faço? Vou fazer a razão. Faço 0,30. 0,30 é a mesma coisa que escrever 30. 0,30 é a mesma coisa que escrever 30. 30 vezes 10 elevado a menos 2. Ok, vamos lá. 0,30 é a mesma coisa que 30 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso que divide por 0,15 é a mesma coisa que escrever 15 vezes 10 elevado a menos 2 também. Tudo isso está elevado ao quê? Qual é o coeficiente? É o Y. Porque quem está a variar é o monóxido de carbono. Tem que ser igual ao quê? A sua velocidade. Também vou ter que pegar a velocidade final sobre inicial. Qual é a final? 4 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 3. Daqui veja que vamos simplificar algumas coisinhas. 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2. E 30, este aqui dentro. 30 dividido por 15, aqui dá 2. Então, finalizando, nós teremos o quê? Aqui dá 2 dentro, então fico com 2 elevado a y, que estava lá fora, ok? Tem que ser igual 4 dividido por 1, isso dá 4, né? Então dá 4. Isso implica dizer o quê? Vamos lá, aqui temos uma equação exponencial. Então tenho 2 elevado a y, tem que ser igual a 4, é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 2, dá 4. Então, se eu já consegui igualar, as bases são iguais, consigo simplificar dizendo que o meu y tem que ser igual a 2. Se as bases são iguais, então os expoentes também são iguais, ok? Então vamos lá, nós já descobrimos quanto vale o y, ok? Já descobrimos quanto vale o y, já não é y, equivale a 2. Então equivale a 2. Então nosso y é 2. Vamos descobrir o x da mesma forma. Então, para descobrirmos o x, vamos procurar um experimento em que o y está constante e o x está a variar. Ok? Então vamos lá. Vamos apagar aqui também. Vamos lá apagar aqui. Vamos lá. O experimento 1 e 3, se eu olho para o experimento 1 e 3, eu consigo perceber que o 1 e 3, o experimento 1 e 3, o experimento 1 e 3, ok?
Se eu pego o experimento 1 e 3, eu consigo notar que o dióxido de nitrogênio está a variar. Mas o monóxido está a variar também, então não pode. Não pode ser. Mas se eu pego o experimento, vamos lá, se eu pego o experimento 2 e 3, eu consigo perceber que o dióxido de nitrogênio está a variar, saiu de 0,15 para 0,60, mas o monóxido de carbono está constante, 0,30 a 0,30. Então vamos esquecer o monóxido de carbono, ok? Porque ele está constante, não vai interferir. Então nós só vamos trabalhar com o dióxido de nitrogênio e a sua respectiva velocidade para descobrirmos qual é o seu coeficiente. A vibe é a mesma, isso fazer a razão, ou seja, a concentração final sobre a inicial. Então 0,60 é a mesma coisa ter 60 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 15 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso elevado a quê? De quem é essa concentração? É do dióxido de nitrogênio. Então, dióxido de nitrogênio eu enumerei lá, ou seja, designei lá como sendo o X, ok? Então, vou dizer elevado a X, tem que ser igual à sua concentração, a razão da sua velocidade, aliás. Então, vou pegar o 16 vezes 10, 16 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 3. Daqui também vamos conseguir simplificar muita coisa. 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3. Aqui, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2. Quanto é que dá 60 por 15? 60 por 15, isso costuma dar 60 por 15 dá 4, né? 4 vezes 15 dá 60. Então aqui nós conseguimos notar que 60 dividido por 15 vai dar exatamente 4. Só que não se esqueça do x que está lá em cima. Só que está elevado a x. Tem que ser igual ao quê? Quanto é que dá 16 dividido por 4? 16 dividido por 4 dá 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. Então tem que ser igual a 4, ok? Tem que ser igual a 4. Daqui isso implica dizer que 4 elevado a x tem que ser igual a 4 elevado ao quê? Aqui está elevado a 1. Se não tem nada, está elevado a 1. Então se eu conseguir igualar as bases, consigo simplificar dizendo que os seus expoentes também são iguais, ou seja, x tem que ser igual a 1, ok? X tem que ser igual a 1. Logo, lá na minha expressão, eu já achei o x, já não vale mais x. Equivale a quanto? Equivale a 1. Então eu posso tirar esse x e colocar o seu respectivo coeficiente em 1, ok? Agora, como eu já tenho os expoentes 1 e 2, para achar a ordem desta reação é a coisa mais fácil do mundo, né? Daí tu já consegues dizer qual é a ordem desta reação, mesmo sem calcular. É só somar aqueles dois coeficientes, ou seja, 1 mais 2, que é exatamente igual a 3. Então essa seria a ordem da reação, ok? Então 3 está exatamente na alternativa A, ok? Então a alternativa correta deste exercício é exatamente a alternativa A. A ordem da reação é igual a 3, ok? Muito bem, vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, número 7. Qual das opções completa o número de características de um sistema químico em equilíbrio? Ok. Vamos lá ver. Aumento da ação do catalisador. Isso tem a ver com cinética química, ok? Então, o catalisador acelera a velocidade de uma reação química. Não tem nada a ver. Alternativa B. Aumento da pressão do sistema. Isto aqui é um dos fatores que caracteriza o equilíbrio químico. Eles querem a característica, ok? Então não tem nada a ver com isso, com o aumento da pressão. Alternativa C, diminuição da ação do catalisador. Também não tem nada a ver. Alternativa D, existência de duas setas opostas. Então exatamente isso. A alternativa B é a correta. Porque eles estão a dizer qual das opções completa o número de características de um sistema químico. Então, uma das características de um sistema químico é exatamente a existência de duas setas. Uma no sentido direto e uma no sentido inverso, ok? Vamos para o número 8. O número 8 diz o seguinte, identifique um dos fatores que afeta o estado de equilíbrio. Então, se aqui no número 7 perguntasse qual é um dos fatores que afeta o equilíbrio, nós iríamos dizer que é o aumento da pressão. Então vamos lá daqui, catalisador, nós já sabemos que não é. Alternativa B, complexo ativado, tem a ver com cinética química, ou é o local onde contém mais energia que os reagentes e nem os produtos, é o local intermediário. E a alternativa C, a energia dos reagentes não tem nada a ver. E está exatamente na alternativa B, que é a temperatura, que é um dos fatores que afeta o estado de equilíbrio químico. Então vamos para o número 9. O número 9 diz o seguinte, número 9 dá o quê? Dado um sistema, dado o sistema, não sei como é que está escrito lá, não estou conseguindo enxergar, mas em que disseram está em equilíbrio, dado o sistema em equilíbrio, ok. O sistema é em equilíbrio, então eles deram esta reação, não estou a conseguir ler as iniciais, porque eles deram esta reação, é o dióxido de nitrogênio, isso no seu estado gasoso, reage com monóxido de carbono, também no seu estado gasoso, forma, está em equilíbrio, posso dizer, está em equilíbrio, com o monóxido de carbono, também no estado gasoso, ok? No estado gasoso. E o dióxido de carbono, também no estado gasoso. Muito bem, olhando para a equação, está certa, está balanceado sim. Então eles querem saber como se pode diminuir a quantidade de dióxido de carbono. Como se pode diminuir a quantidade de dióxido de carbono. Como é que podemos diminuir a quantidade de dióxido de carbono, ok? Então, se nós queremos diminuir a quantidade de dióxido de carbono, nós devemos deslocar o equilíbrio para a esquerda, ok? Então, se nós deslocarmos o equilíbrio para a esquerda, diminuímos a quantidade de dióxido de carbono. Então, vamos lá, ver as opções que eles disseram aqui. Em outras palavras, eles querem então a dizer como é que podemos deslocar o equilíbrio para
e esquerda. Se eles querem diminuir a quantidade de dióxido de carbono, então nós vamos ter que deslocar o equilíbrio para a esquerda. Ok, alternativa A diz o seguinte: aumentar a concentração, aumentar o monóxido de carbono. O que acontece se nós aumentarmos o monóxido de carbono? Vamos lá. Se eu aumento a concentração do monóxido de carbono, está aqui monóxido. Se eu aumento a concentração, o que acontece com o equilíbrio? O equilíbrio vai deslocar para a direita, de modo a consumir aquilo que eu adicionei. E se desloca para a direita, isso implica dizer que vamos aumentar a concentração de quê? Do dióxido de carbono. Não vamos diminuir, vamos aumentar. Então está fora a alternativa A. Alternativa B, aumentar o volume. Aumentar o volume. Se aumentarmos o volume, estamos a diminuir a pressão. São inversamente proporcionais. Então nós devemos olhar para, quando olhamos para a pressão, nós vamos olhar o número de moles. Então vamos lá. Temos um mole aqui, temos um mole aqui. Temos um aqui e um aqui. Ou seja, em ambos lados temos 2 moles, 2 moles. Então, o que acontece? Se nós mexemos com a pressão, o equilíbrio não vai se manifestar, porque nos produtos temos 2 moles, nos reagentes temos 2, então está fora. Não vamos aumentar ninguém se nós mexemos com a pressão, ok? Então isto está fora, a alternativa B está fora. Alternativa C, diminuir a concentração do monóxido. Vamos lá? Diminuímos a concentração de monóxido. Se nós vamos diminuir a concentração de monóxido, isso implica dizer vamos deslocar o equilíbrio para onde? Vamos deslocar o equilíbrio no sentido, do mesmo sentido, vamos deslocar o equilíbrio para a esquerda, onde está o monóxido, para o quê? Calma. Se nós diminuímos a concentração do monóxido, exatamente. Se nós diminuímos a concentração do monóxido, o equilíbrio vai deslocar no sentido de fazer o quê? De repor aquilo que nós tiramos, ok? Se nós estamos a diminuir, então o equilíbrio vai deslocar para o mesmo sentido, de modo a repor aquilo que nós estamos a tirar. Se estamos a deslocar para o sentido para a esquerda, estamos a repor aquele monóxido que nós tiramos. Isso implica dizer que estamos a diminuir também a concentração do nosso dióxido de carbono, porque o equilíbrio está a deslocar para a esquerda e o dióxido de carbono está à direita. Então nós estamos a deslocar para a esquerda, estamos a reduzir a concentração dos produtos para formarmos os reagentes que estamos a consumir, nesse caso concreto do monóxido de carbono, ok? E aqui está a dizer, então a alternativa correta é exatamente a C, ok? Se nós diminuímos a concentração do monóxido, nós vamos deslocar para o mesmo sentido, de modo a repormos aquilo que nós diminuímos, ok? Então, a alternativa correta é exatamente C. E a alternativa B diz que diminuir a pressão. Quando trata-se de pressão, aqui não tem nada a ver, não vai afetar em nada, porque o número de moles nos reagentes é igual ao número de moles nos produtos. Então, também está fora, ok? Muito bem, vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, é o número 10. Não está bem visível, mas é o número 10. Ali era o número 9. Então, o número 10 diz o seguinte... dado o sistema em equilíbrio, então deu esta reação aqui. Deixa eu passar aqui a reação. Tá muito barulho aí fora, mas eu não sei. Ok, deram esta reação H2, isso no estado gasoso, mais iodo, isso também no estado gasoso, para formar, isto em equilíbrio, aliás, deixa eu colocar bem essas setas, então, para representar isto em equilíbrio, para formar 2 moléculas de HI, ok? Então, eles querem saber qual das expressões é constante de equilíbrio. Apresenta a constante de equilíbrio para esta reação. Muito simples. Nós sabemos que a constante de equilíbrio, Kc, o Kc é dado pela razão entre a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, ou seja, vai ser igual, a constante de equilíbrio para esta reação vai ter que ser igual à concentração do ácido iodídrico elevado ao seu coeficiente, que é 2, dividido pela concentração de hidrogênio elevado ao seu coeficiente, que é 1, não preciso escrever, vezes a concentração de iodo elevado ao seu coeficiente, também é 1, não preciso escrever. Então a expressão do Kc para esta reação é exatamente esta aqui, ok? Com Kc é igual à concentração de ácido iodídrico elevado a 2 sobre a concentração de hidrogênio vezes a concentração de iodo. Então em cima tem que ter ácido iodídrico. Então, olhando para as alternativas, ácido iodídrico está embaixo, está fora. Ácido iodídrico está fora, está embaixo, está fora. Então, vamos para a alternativa C, ácido iodídrico, concentração de hidrogênio elevado a 1 vezes a concentração de iodo elevado a 2, também está fora. Iodo não está elevado a 2. E vamos para a alternativa D, iodídrico dividido pela concentração de hidrogênio elevado a 1 vezes a concentração de iodo elevado a 1. Exatamente a alternativa D desta questão. Então, espero que tenham gostado desta resolução. Se caso te fiz perceber algo nesta resolução, peço que te inscrevas no canal, compartilhe, deixe ficar o seu like, comente e até a próxima.